lá no Lar de Teresa, assistindo a palestra, e o tema era o objetivo da encarnação. Uma palestrante que eu não conhecia do Lar de Teresa, que eu fui num horário que eu não costumo ir. Nossa, tão legal. Aí tô aqui cheia de anotações, cheia de cadernos, para a gente conversar seriamente sobre esse assunto maravilhoso de qual é o objetivo da nossa encarnação. Bom dia! E trago boas notícias, gente, muito boas notícias. A palestrante ontem, ela falou, né, dessa coisa da evolução, que a gente é criado como espírito de simples e ignorante e que o nosso objetivo final é chegar a ser um espírito perfeito, né? Aí ela falou uma frase que eu achei tão bonita, que eu queria deixar para vocês como mensagem motivacional, que é: Deus quer nos entregar o diploma da perfeição. Ah, que bonitinho, gente, né? No final da roda das encarnações, que a gente vai burilando o nosso temperamento, a gente vai cada vez mais tendo virtudes, e a gente vai, e no final a gente vai ganhar um diploma de Deus da perfeição. Não é lindo isso? Eu achei super otimista. Então é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Deixa eu dar bom dia para Deborita, para Thaís. Se entrou hoje, que maravilha, Márcio também. E vamos começar a falar sobre a pergunta do Livro dos Espíritos, que é a 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer as vicissitudes da existência corporal, que é nisso que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. E aí tem uma observação nessa questão 132 que fala: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Então, assim, não só a nossa evolução, como o universo inteiro tem que evoluir também. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Desse modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. E aí, oi Cris, que bom que você entrou. E aí, eu me lembrei que o Rossandro, ele usa uma expressão muito legal, que ele fala assim, que esse nosso corpo físico, que a gente veio para essa encarnação, é o nosso avatar, né? E que no final a gente vai ter que devolver. Então, de qualquer jeito, a gente sempre vai ter que cuidar muito bem desse nosso avatar, para que a gente possa, nessa encarnação, fazer todas as tarefinhas que a gente tem que fazer, toda a nossa reforma íntima, todo o nosso burilamento, para a gente cada vez mais conquistar o nosso estado de melhoramento, para chegar o dia que a gente vai receber o diploma de Deus da perfeição, né? E aí tem uma questão muito boa, que é a 133. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Isso é uma questão, achei muito interessante, porque muitas vezes a gente fala assim, pô, mas eu tô fazendo as coisas direito e tal, e a minha vida tá difícil, e as coisas, né, não são tão fáceis assim. Aí olha o que os espíritos respondem. Todos são criados simples e ignorantes, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, conseguintemente sem mérito, né? Então, as tribulações que a gente tem nessa vida ou são
porque a gente precisa passar por aquilo, porque isso vai trazer o nosso aprimoramento, ou porque a gente está reparando coisas que a gente fez, mas nunca nada é em vão. Lembra sempre aquela frase que a gente fala aqui no Pílulas, que a gente não está nessa família e nessa situação, nesse país, nesse trabalho à toa. Tem sempre um significado, né? Agora, o que sim é verdade, que na maneira que a gente vai agindo no bem, mesmo quando as coisas não estão favoráveis, a gente vai desapegando cada vez mais de sentimentos como a raiva, a vingança, o ódio. Quanto mais distante a gente fica nisso, mais fácil fica a nossa jornada aqui na Terra e mais ajuda a gente tem do plano espiritual, né? Se a gente se comparar com a humanidade de 2000 anos atrás, quando Jesus encarnou, ainda éramos muito bárbaros, né? E ainda éramos porque nós provavelmente estávamos encarnados por ali, em algum momento, né? Então, se a gente olha para trás, a gente vê o tanto que a gente evoluiu. A gente tem que evoluir nas duas asas que o Espiritismo fala. A gente tem que evoluir no plano intelectual e no plano moral. Muitas vezes a gente evolui muito no plano intelectual, mas não evolui tanto assim no plano moral. E são essas duas asas que vão fazer com que a gente chegue à perfeição que Deus tanto quer pra gente. É quando a gente evolui no plano intelectual e também evolui no plano moral, deixando aqueles sentimentos primitivos para trás, né? Então, outra questão é que o Kardec pergunta, que é: mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Olha que pergunta boa. Isso é uma coisa que de vez em quando a gente se pergunta, né? Quando a gente está naquela fase que a gente está com muita problemática e a gente se sente vítima, a gente fala assim: pô, mas que adiantou, né? Eu fiz tudo direitinho e tô aqui nessa situação. Olha o que os espíritos vão responder. Chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tantos menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Não é interessante? Esse sentido de que quanto mais a gente vai se livrando desses sentimentos, a avareza, o egoísmo, quanto mais empatia a gente tem pela dor do outro, quanto mais a gente vai caminhando na evolução, mais a gente vai adiantando a nossa jornada, mais a gente vai passando de ano, subindo de categoria, né? Para que a gente consiga, nas encarnações que nos restam, progredir o suficiente para poder passar para o próximo mundo e depois passar para o próximo mundo. E a gente sabe que à medida que a gente vai evoluindo espiritualmente e a gente vai conseguindo créditos, né, no game da vida, a gente vai cada vez mais ser autorizado a reencarnar em mundos superiores. E quanto mais superior é o mundo, menos problema a gente tem, menos densidade e mais luz. Então, a gente tem que agir no bem por isso, para a gente chegar mais depressa ao fim, né? E qual seria o fim? Deus entregando para a gente um diploma maravilhoso de espírito perfeito. Que é óbvio, né, gente, que falta muito, né? Falta muito. Mas pensa, já faltou mais. A gente já foi primitivo, a gente já foi quase um animal. Então, a gente está buscando a nossa reforma íntima, o nosso burilamento, o nosso aperfeiçoamento, né? Nas nossas características humanas ainda muito primitivas, quase selvagens. E aí eu queria deixar vocês com uma frase que eu gosto muito, que é
da Joana de Ângeles. E eu perdi aqui, não é possível, eu tinha anotado ela hoje. A Joana de Ângeles, ela fala o seguinte: o ser consciente é aquele que não se culpa e nem se justifica, apenas se transforma. Porque muitas vezes rola uma culpa, né? Muitas vezes a gente fica assim, mas essa altura do campeonato eu já deveria ter não sei o que, não sei o que, não sei o que, seja qual fase que a gente tiver, por melhor que a gente tiver, em qualquer atividade que a gente estiver fazendo, de vez em quando rola essas cobranças. Mas olha só, fulano já tá melhor do que eu, a outra lá tá puxando ferro melhor do que eu, começou depois, o outro já escreveu um livro, e a gente vai se comparando, e tem muita gente melhor que a gente. Graças a Deus. Então, essas pessoas que são melhores que a gente, elas servem de inspiração para que a gente conquiste. Mas a gente não pode ficar nem se culpando e nem se justificando. Mas é porque eu não tive condição. Mas não é isso. O que Joana de Ângeles fala é que o ser consciente é aquele que nem se culpa e nem se justifica. Ele apenas se transforma. Então, a encarnação pra gente é: vamos nos transformar na nossa melhor versão. Cuidado com as mídias sociais, cuidado com o que a gente vê nos posts. É muita fantasia, as pessoas postam a sua vida de palco, as pessoas não postam os seus bastidores. A gente fica frustrado achando que a vida do amiguinho é melhor do que a nossa. Tá todo mundo no mesmo perrengue, gente. Tá todo mundo aqui, classe média da espiritualidade, todo mundo que tá encarnado aqui na Terra tem a sua reforma íntima para fazer. E vamos trabalhar a gente com a gente mesmo, da gente se transformar, da gente ser a nossa melhor versão. Aquela coisa de você chegar no fim do dia e fala assim: pô, eu mandei bem hoje, eu fiz tudo que eu devia ter feito, eu cuidei disso, daquilo, beleza, pô, não, esse aqui não fiz legal, então vamos corrigir amanhã. E é isso que a gente tem que fazer. A luta da gente é com a gente mesmo, com a nossa transformação. Esquece um pouco essa comparação com os outros, esquece culpa, esquece injustiça. Não existe isso. Existe a gente dando o nosso melhor no caminho da nossa evolução, para que um dia Deus possa nos diplomar como espíritos perfeitos. É só isso tudo, né? Falta séculos e séculos e séculos e séculos, mas a gente chega lá. É um passinho de cada vez. Já faltou mais. Se a gente olhar para trás, a gente já foi bem mais primitivo. Então vamos à luta. A evolução é individual, perfeito, né? Rumo à evolução, Thaís. E a evolução é um processo. Não adianta ter pressa, é um passo a passo. Beleza? Então era isso que eu queria falar com vocês. Quem tiver chance de ir no Lar de Tereza essa semana, a palestra tá muito boa, porque durante a semana é a mesma palestra, né? E é essa coisa do objetivo da encarnação, porque a gente às vezes precisa se lembrar para que a gente está aqui, o que a gente está fazendo aqui, qual é a boa. Beleza? Um beijo enorme, adorei estar com vocês. Beijo, Cris, fica com Deus. Beijo, Thaís, beijo, Deborita, beijo, Kiko, Márcio. Cida, adorei que você entrou. E a galera que assiste no reprise, um beijo enorme. Nos vemos amanhã, quarta-feira. Começou já os dias de céu azul no Rio de Janeiro. Tá tão bonito. Quem tá no hemisfério norte está começando a ver os dias nublarem e a gente aqui tá começando a ver os dias clarearem. Beleza? Beijo enorme, fiquem com Deus. Pensem no que Joana de Ângeles falou, que o importante é a nossa transformação. Beijo enorme, fiquem com Deus, até amanhã.